Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do quinto domingo da Quaresma. A liturgia nos apresenta a realidade do povo de Israel, que está no cativeiro da Babilônia, e no cativeiro eles experimentam o sofrimento da escravidão. E para o povo de Israel, está longe da pátria, está no cativeiro, é o mesmo que está no sepulcro, de estar morto. Então, esse povo recebe uma palavra de esperança através do profeta Ezequiel. Porque o profeta diz que o Senhor iria tirá-lo daquela situação. E ele procura colocar no coração daquele povo uma esperança. O que eles já não tinham mais. Para eles, estavam no sepulcro, na realidade que viviam como escravos no cativeiro da Babilônia. Mas como que Deus iria tirá-los dali? E o profeta diz que o Senhor infundirá sobre eles o seu espírito, e esse espírito lhes trarão a vida novamente. Mas o que esta leitura, o que esta realidade do povo de Israel tem a ver conosco nos dias de hoje? Tudo a ver. Porque numa linguagem espiritual, todos aqueles que estão afastados de Deus são como esses israelitas, ou o povo de Israel, cativeiro da Babilônia, cativos na Babilônia. O nosso cativeiro é esse mundo. Enquanto estamos afastados de Deus, nós vivemos a mesma realidade do povo de Israel. Estamos cativos deste mundo, e o Senhor vem para nos libertar, infundindo seu Espírito em nós, através de um apelo de conversão que nos é feito neste tempo da Quaresma. E é importante nós entendermos que a nossa pátria não é neste mundo. Enquanto estivermos cativos neste mundo, longe da nossa pátria que é Deus, jamais poderemos ser plenamente felizes. Só quem já viveu longe da pátria sabe como é difícil, mesmo que não viva na escravidão, como é o caso do povo de Israel. Eu me lembro quando eu morei em Roma para estudar, por mais que ali fosse um ambiente acolhedor, por mais que ali eu fosse bem acolhido, eu sempre sentia dentro de mim uma nostalgia da minha pátria, do Brasil. Então, assim poderemos sentir o que sentia o povo de Israel. Assim poderemos sentir o que brota dentro de nós, da nossa pátria celeste, que é o céu. Porque todos nós temos um desejo, uma profunda ansiedade de chegarmos no céu um dia. Por isso que é importante, enquanto caminharmos para essa nova pátria,
não vivermos na carne, mas no Espírito. Exatamente isso que nos ensina a segunda leitura de hoje, dizendo como procede o que vive segundo a carne e como se procede o que vive segundo o Espírito. O homem que vive segundo a carne, ele está constantemente buscando os prazeres deste mundo. Ele está sempre em desavença com o seu irmão. Ele não ama, não obedece e não faz a vontade de Deus. Enquanto o homem espiritual, ele vive com o coração voltado para as coisas do Senhor. A sua alegria é rezar, a sua alegria é fazer o bem, a sua alegria é praticar caridade. Por isso, nesta busca de libertação do cativeiro deste mundo, nós precisamos entender que dentro de nós existem dois homens. O homem ímpio, que é o homem carnal, e o homem justo, que é o homem espiritual. Aquele que nós mais cuidarmos é o que será vencedor, porque os dois não podem viver. Ou mataremos um, ou mataremos outro. Quanto mais nós alimentamos o homem carnal, o homem ímpio, mas ele vai ganhar vida. Quanto mais alimentarmos o homem espiritual, o homem justo, mas ele ganhará vida. Por isso, o alimento para o homem justo, o alimento para o homem espiritual é a oração, é a intimidade com Deus, é a caridade que nós praticamos. E aí vai acontecendo uma transformação em nossas vidas até atingirmos a plenitude da santidade humana. E isso que Deus quer para nós, a santidade humana. E essa santidade acontece quando nós aprendermos a vivermos como irmãos. É na fraternidade que nós conseguiremos atingir o nosso objetivo, que é dar vida ao homem espiritual e, consequentemente, sairmos do cativeiro que nós vivemos neste mundo e entrarmos na vida da graça que Deus quer nos oferecer. E essa vida fraterna nós encontramos no Evangelho de hoje, na figura de Lázaro, que Jesus ressuscita. O primeiro pensamento que temos que ter é que há uma família onde os irmãos vivem a fraternidade. Lázaro, Marta e Maria. Percebemos que ele não existe, essa família não é apresentados os pais desses irmãos, porque de fato o Evangelho quer nos mostrar a vida fraterna entre os irmãos. Nessa comunidade, um irmão está doente. E quando um irmão está doente, todos devem se preocupar, como de fato Marta e Maria estão preocupadas com seu irmão que está doente. Claro que quando falamos de doente numa linguagem espiritual, é doente na sua relação com Deus, na sua vida espiritual. Então, o que temos que fazer quando o irmão está doente, está em pecado na comunidade? O mesmo que fizeram as irmãs. Falaram para Jesus. Mandaram dizer para Jesus que o seu irmão estava doente.
esse falar para Jesus que o irmão está doente é a oração por ele, é rezarmos, apresentar para Jesus a situação do irmão enfermo. Diante desta realidade apresentada para Jesus, nós mostramos assim a nossa preocupação com o irmão na comunidade que precisa ser curado da sua enfermidade. Só que quando Jesus soube, ele demorou 2 dias ainda para vir socorrer o irmão que está doente. Muitas vezes rezamos e parece que Jesus não ouve a nossa oração. No entanto, Deus não entra no nosso tempo. Ele segue o seu próprio tempo, porque o nosso tempo é cronos, é o tempo passados por horas, por dias, por semanas, por meses, por anos. O tempo de Deus não é cronos, é kairos. O tempo de Deus é kairos. Precisamos esperar o kairos de Deus. E muitos irmãos doentes não estão preparados ainda para o kairos de Deus. Até que Jesus resolve ir ao encontro do irmão que está doente. No entanto, quando Jesus chega, já faz 4 dias que o irmão está morto e está já sepultado. Esta é uma realidade que nós vivemos nas nossas comunidades. Muitos de nós estamos tão cansados dos irmãos que cometem erros na comunidade que já temos como mortos, até enterrados, já está até fedendo. Nós não suportamos aquele irmão na comunidade que já para nós já foi até enterrado, está até fedendo. Mas o interessante é que Jesus nunca perde a esperança no irmão, por mais que ele já esteja há 4 dias no sepulcro, e ele não tem nojo do nosso pecado. Ele não tem nojo do nosso mau odor, da sujeira que adquirimos com o pecado que nós cometemos. Então Jesus vai ao encontro de Lázaro. E é importante escutarmos aquilo que diz a irmã de Lázaro. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É importante nós sabermos que Jesus nunca nos abandona, por mais que pareça que o irmão tenha morrido. Mas também a irmã coloca um pouco de confiança, dizendo: mas eu sei que o Senhor tudo pode. E diante dessa realidade, Jesus manda tirar a pedra do sepulcro que Lázaro está. E quando ele manda tirar a pedra, isso simboliza muitas vezes aquele irmão que está morto no pecado dentro da comunidade. Ele colocou uma barreira que ninguém pode chegar até ele. Ele está morto dentro do seu sepulcro, dentro da sua caverna, e coloca uma rocha para ninguém tirá-lo dali, daquela situação mortuária. Mas Jesus dá a ordem: tira a pedra. E foi assim que tiraram aquela pedra e Jesus diz: Lázaro, sai para fora. O Lázaro somos cada um de nós. Quando nos fechamos o nosso sepulcro
e colocamos uma rocha para ninguém ter acesso à nossa realidade de sofrimento, de pecado, de morte que nós vivemos. E o morto sai enrolado com as vestes mortuárias. Jesus diz: tira essas faixas para que ele possa andar. O Senhor quer tirar nossas faixas mortuárias para que possamos andar e com a vida nova que ele nos oferece, saindo do nosso sepulcro, ressuscitado para uma plenitude de vida. Que de fato, ao terminar essa quaresma, nós possamos celebrar a Páscoa da ressurreição do Senhor e, como Lázaro, revivermos a alegria de termos Jesus como amigo e vivermos novamente a fraternidade sarada com os nossos irmãos de comunidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.